E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema diferente do que a gente falou anteriormente, né? Esse é o episódio 3 do Enem Science Podcast e o nosso foco vai ser em robótica, né? E esse episódio vai ser, na verdade, relacionado a um capítulo de um livro que a gente escreveu, que é o... A gente tem 3 volumes desse livro, né? Que é o Inquisitiones Ex Natura, que é em latim, né? Pra... Não é perguntas, mas sim investigações sobre a natureza. E o volume 1, em um dos capítulos, né? O capítulo 7, se eu não me engano, que é relacionada, que o título é, né? Robótica Cognitiva, com Vygotsky e Piaget. Então, primeiro a gente vai focar em falar o que é robótica cognitiva, e depois falar a sua relação com a psicologia de Vygotsky e Piaget. Talvez o ouvinte ou a ouvinte não ainda saiba, mas robótica é muito mais do que aparenta na mídia e muito mais complexa do que aparenta na mídia e nos filmes, né? E a robótica cognitiva é justamente isso. E esse tema, ele também é relacionado muito ao artigo de Turing que eu citei no primeiro podcast sobre como a inteligência artificial funciona, né? O artigo de 1950 de Alan Turing sobre se era possível criar máquinas que conseguiam pensar, né? Se isso seria possível no futuro. E robótica cognitiva é literalmente isso, de certa forma. Embora talvez esse seja o objetivo final, é mais em querer fazer robôs mais humanos, robôs mais inteligentes. E parte do desenvolvimento dessa questão muito forte foi da Universidade de Osaka, né? No laboratório do Hiroshi Shiguro. E tem um curso no EDX, né? Do edx.org, da Universidade de Osaka, que tem, acho que é a segunda semana do curso é com Hiroshi Shiguro. Então, é uma recomendação para depois você ouvir o podcast, se você quiser se aprofundar mais. Esse curso ele te dá uma introdução um pouquinho mais robusta, embora seja só uma introdução a esse tema, né? O que é robótica cognitiva, né? A primeira vez que eu ouvi falar desse tema foi um curso, eu não sei em que plataforma foi, que são as 3 plataformas principais, são Coursera, edX e o Future Learning, né? Plataforma de cursos online, nesse caso todos de nível universitário, né? E o primeiro curso que eu fiz esse tema era, na verdade, chamado Robótica Epigenética, né? Que em inglês fica Epigenetic Robotics, que é a mesma coisa. Embora as palavras sejam nada a ver uma com a outra, né? O que tem a ver epigenética com cognitiva, né? É que epigenética no sentido de uma robótica relacionada ao desenvolvimento do ser humano, né? Em tentar reproduzir o desenvolvimento do ser humano. Porque o objetivo da robótica cognitiva, parte dela, é criar... Uma parte é criar robôs parecidos com crianças, como é o caso do iCube. Então, se você vê no Google Scholar e digitar iCube, você vai ver um número de artigos nesse robô que parece uma criança, que tentam simular empatia, reconhecimento de objetos e de repente passar por obstáculos ou desafios, coisas como análise semântica de sentimentos. Tem N artigos relacionados à robótica nesse robozinho que ele parece com uma criança, né? Então, o objetivo desse objeto de pesquisa é simular uma criança. Tem vários exemplos assim, mas o iCube é mais famoso. Se eu não me engano, você pode até comprar o iCube, só que é caro, né? Então você tem que ter. Normalmente eu acho que é mais pra universidade que eles vendem, né? É meio que um modelo, né? Um robô que as pessoas podem testar o seu código e tal com relação à robótica cognitiva. É mais ou menos isso, né? E tem a outra parte que é relacionada a criar robôs humanoides, né? Que são apenas semelhantes a seres humanos, né? Como é o caso do Android F, que foi desenvolvido
Ishiguro Labs. E outras versões desse tem o Geminoid também. O Geminoid são robôs que são cópia de um ser humano. Então, tem, por exemplo, um dos Geminoides mais conhecidos deles é o do próprio Hiroshi, né? Que é igual ao Hiroshi Ishiguro. Então, tem até uma foto famosa dele e com o Android. E se você não está acostumado a ver fotos nesse tema, você talvez por alguns segundos não saiba quem é quem. Quem é o ser humano, quem é o Android. Na foto, né? Mas tem isso daí, tem o Android, né? O Android é um dos famosos, né? É muito bom na questão de expressões faciais. Teve um estudo específico deles e no nosso livro a gente deixou nas referências. E no nosso canal a gente colocou mais referências também com relação a isso. Tem um artigo do McDormand, que fazia parte do Shiguro Labs, que ele é um parceiro de longa data do Shiguro, né? Que mostra basicamente um estudo que eles colocaram o Android F comparado com o Geminoid, se não me engano, e colocaram no restaurante, né? Num cybercafé. E aí deixaram ele lá por uma hora, lá, um tempo, e pessoas passando lá, depois que a pessoa passava, tinha uma câmera e tudo, e era como se o Android estivesse se mexendo, ele se mexendo, né, no computador, mas uma posição mais de descanso. E aí depois que a pessoa passava, eles perguntavam, né? Você percebeu que ali na mesa não era um ser humano, era um Android? De repente a pessoa tá passando, andando, não vai perceber que é uma coisa ou outra. E como ela não sabe, como ela não teria nenhum conhecimento prévio do que ele teria um Android ou não, então seria bem assim, justo esse experimento, né? E eles viram que grande parte das pessoas não notaram que era um Android, né? Simplesmente pensaram que era uma pessoa comum, embora a maior parte percebeu que tinha alguma coisa errada, né, naquele ser humano, né? Mas no caso era um robô, não era uma estátua, né? E no caso era um Android F, né? Que é uma versão bem interessante. E se você vê historicamente, desde os anos 2000 até atualmente, você vê que os Androids, pelo menos da Ishiguro Labs, principalmente, também tem uma empresa também a Ransom Robotics, que faz o robô Sofia, por exemplo. O robô Grace também é da Ransom Robotics. O Grace é tipo um robô médica, né? Teve até uma entrevista com essa robô quando lançou com o Ben Goertzel e o diretor CEO da Ransom Robotics, né? Que fez a Sofia. E ela tem como base o Singularity AI, que é um sistema criado foi criado também pelo Ben Goertzel, né? O Ben Goertzel é relacionado com várias coisas, mas também com AGI, né? AGI é Artificial General Intelligence, que é o foco de criar uma máquina que consegue pensar, né? E a Sofia e a Grace é mais ou menos nesse contexto. Embora nenhuma pensa no momento, né? Está muito, infinitamente longe disso. Mas isso é um assunto para outro podcast, né? Mas basicamente tem diversos robôs que cada vez estão realmente parecidos com seres humanos ao ponto de até te enganar. Se você vê nas fotos dos robôs da Shigeru Labs mais recentes, que eles põem em vitrine de lojas, teve uma que eu vi do Dia dos Namorados, é realmente convincente, né? Mas se você ver a pesquisa do McDormand do Shigeru dos anos 2000, você vai ver que não era bem assim antes, que os robôs eram bem feinhos. E tem um paper de 2001 deles que realmente eles mostram, né, que tipo, nesse tempo teve um nip bem grande que cada vez ficou melhor, mas eles mostram que realmente há um vale da esquisitice, né, que eu vou explicar com relação à robótica que ainda estava em vigor ainda nessa época. Isso é central para a robótica. O que é o vale da esquisitice? É chamado de Uncanny Valley. Talvez alguém traduza de forma diferente, mas eu prefiro dessa forma, porque esse é o significado. E quem sugeriu esse vale da esquisitice foi em 1970, um cara chamado Masahiro Hiro, uma coisa assim.
escreveu um paper para um jornal chamado Energy no Japão, em japonês, que dizia que, em essência, né, mostrando fotos também, mãos robóticas, braços robóticos não podem tentar ser parecidos com seres humanos. Porque tem uma questão, ele mostra um gráfico, né? Uma relação intrínseca entre o nível de humanidade que a gente põe nos robôs, nos humanoides, que faz que eles fiquem esquisitos, feios, e que os seres humanos começam a ver com medo, ou algo do tipo, né? E ele sugeria que quanto mais você tentar fazer um robô parecer um ser humano, mais feio, estranho, esquisito, ele vai parecer, principalmente quando ele se mexe. Só que qual é o negócio? No Japão, até você pode ver isso nos Power Rangers versão japonês, que era, não lembro o nome porque não é da minha época, Jaspion, eu acho. Você vai ver em todos os robôs japoneses de 1970 até 2000, eles eram, todos os humanoides, eles eram pseudo-humanoides, né? Porque eles eram robóticos no sentido que eles não pareciam seres humanos. Você pode ver até isso em animes. Tirando o Astro Boy, ne- é que desenho é diferente, mas tô falando na vida real, nenhum robô era parecido com o ser humano. Era tipo um design mais anime, talvez, poderia dizer. Você pega o Azimo, por exemplo, o... eu não lembro o nome, o Akaratsu. Se você pegar a lista de robôs, nos vídeos que a gente mostra no canal, tem a imagem, né? Nesse sentido eu não consigo descrever, mas a maioria deles não pareciam com seres humanos. Então a Shigeru Labs meio que mudou isso nos anos 2000, cada vez mais fazendo robôs parecidos com seres humanos, até a criação do Geminoid, o Android F, e cada vez mais fazendo robôs mais humanos, ao ponto de hoje em dia a gente ver apresentações numa peça de teatro, e sim no artigo em português, no artigo brasileiro, que descreve a peça, uma peça, né, que foi uma parceria com a Shigeru Labs da Universidade de Osaka, né, com o teatro japonês, né, que fez uma peça que tinha um robô na peça, e o robô era pré-programado, né, pra agir na peça e tal. Que foi estranho porque os atores eles tiveram que meio que coordenar a peça e ensaiar conforme esse robô estivesse lá, né? Porque o robô não tava nos ensaios. Só depois, na hora do vamos ver, que eles ensaiaram o final, né? Que seria a peça em si. E parece que tem duas peças já, assim, né? Tem um artigo que a gente cita no livro e que a gente cita no canal, que foi publicado num jornal acadêmico de arte em português, né? Falando sobre essa peça, né? Que no caso talvez seja a primeira peça com esse nível de aproximação de você ter um robô de verdade que tá se mexendo e fazendo coisas e a peça é relacionada àquele robô e tal. Eu não assisti a peça, mas é relacionada a isso. Então mostra o nível que eles chegaram, né, ao ponto de fazer uma peça desse tipo, né? E o nome dessa tapa era Sayonara. E tem um paper de 2017 com vários autores da Universidade de Osaka, né, falando sobre como isso aconteceu, como eles fizeram esse Android no teatro e tal, mas o nome era Sayonara, né? Então talvez se pesquisar Sayonara no YouTube, Android, você já eles percorreram o mundo aí fazendo essa peça aí, mas é interessante, né? Então, mas o que tem a ver, isso tem a ver com robótica cognitiva, né? É só a aparência que tem a ver com robótica cognitiva? Não, porque robótica cognitiva a gente tem, assim, é uma questão interdisciplinar, né? Então a gente tem várias áreas, e até o próprio Hiroshi, em artigos que ele escreveu e tal, e no próprio curso que eu citei, do BDX, que é da Universidade de Osaka, sobre o tema, ele fala que a robótica cognitiva é uma atividade interdisciplinar. Então você tem psicologia, você tem filosofia mesmo, sociologia, super importante,
Muitos dos estudos que eles fazem são sociológicos. Esse, por exemplo, que eu falei, que foi num Saber Café, é um exemplo sociológico. Outro exemplo sociológico foi um estudo que eles fizeram de um robô vendendo roupas. Então você digitava de um tablet ali, que eles digitavam que eles queriam um robô, meio que falava com eles, oferecendo produto e tal de forma robotizada mesmo, de forma. Não tinha nenhuma IA ali, era pré-programado, mas era um robô humanizado, né? Era muito legal, o Android F. E foi bom nas vendas nesse sentido, né? Então, robótica pode ser muito útil. Tipo, qual que é os usos da robótica atualmente? Para vendas. Vendas em shoppings, esse tipo de coisa é algo que é super intuitivo e que isso de robôs humanizados, né? Super intuitivo que realmente, tipo, não tem ninguém ali, só tem um robô naquela área ali. E que faz a pessoa ter uma experiência diferente e querer comprar. Várias pessoas fazem fila só pra ver isso, né? Teve até um estudo também que eu poderia dizer que tem uma questão sociológica relacionada a ele, pela questão de que eles colocaram um robô num shopping, né? Pra guiar as pessoas pro caminho certo e tal. Eles viram que as pessoas não teve tanto medo, né? Crianças ficaram brincando, às vezes crianças viam mais de uma vez pra brincar com o robô. Que ele só dirigia você ao caminho certo, era um robô guia, né? Então tem várias aplicações práticas que foram testadas no Japão, né? Que tem, de certa forma, frutos. Então, é estranho porque o número de artigos que esses caras da Universidade de Osaka, de robótica cognitiva, escrevem é absurdo. É tipo muita coisa. Então, acho que um relevante pra caramba pra ler é um de 2012, que é do Mori, McDormand e Kageki, que fala só sobre o Vale da Esquisitice, né? 2012. O nome é The Uncanny Valley. E do McDermott Shiguro de 2006, que eles falam também desse. Esse que eu falei de 2012 era uma tradução, na verdade, do artigo do Masahiro Mori, que eu falei de 1970, que sugeriu que robôs deveriam ser mais parecidos. Não deveriam ser parecidos com seres humanos, né? Depois de 2006, The Uncanny Advantages of Using Androids in Cognitive and Social in Science Research. Então, uma vantagem bem, assim, uma vantagem esquisita, brincando com a questão do Uncanny Valley, assim, de usar androids para pesquisas em ciências cognitivas e sociais. Em 2006, né, que eles estavam certos, né? Eles provam que Masahiro Mori estava errado. E talvez seja uma questão do tempo dele, né? Em 1970, realmente os robôs eram feios pra caramba. Nos anos 2000 era feia. Então, talvez o que ele fez foi bom por um tempo pra fazer os robôs não ficarem tão feios ao ponto das pessoas ficarem com medo total deles. Então talvez tenha sido bom por um tempo ter robôs que não eram parecidos com seres humanos. No, em uma das peças que não é a Sayonara, que tem robôs, que é do mesmo fabricante da Shibuya Labs também, tem o robô parecido com o ser humano, né? O Android F, tem o robô que não é parecido, né? Que é o Akamaru, eu acho. Que é amarelinho, é mais um robô para ajudar em questões domésticas, né? Então tem robôs para vários tipos de coisas, né? Mas eu acho que a aplicação maior é na parte mais de hospitais, talvez, e na parte de comércio. Em shoppings, principalmente. Eu acho que eles são mais úteis. Mais ou menos isso, né? E outra coisa também, teve um artigo dele de 2007, né? Um ano depois, que era do Nishio Ishiguro Hagita. É o Geminoid. Teleoperated Android of a Existing Person. 2007, né? Que ele deu uma palestra, né? Acho que ele fez mais de uma vez. O, o Ishiguro, né, deu uma palestra. Só qual a diferença dessa palestra? Ele deu a palestra do Japão, se não me engano, online. Ah, mas você pode falar, pô, depois da pandemia todo mundo faz palestra online. Mas pera, ele fez com Android. Então ele pôs o Android num evento lá e ele controlou o Android de longe, não pelo teclado, mas parece que. Eu não sei a forma que.
foi totalmente, mas ele controlou como se fosse ele falando, né? E mexendo no Android lá, com a mão e tal. De longe, né? Com controles e tal. Então, aí tem essa questão que ele fala muito, da questão que esses tipos de Androids nos fazem questionar o que é presença. Será que ele esteve presente naquela palestra? Porque não era que nenhuma coisa virtual. Tinha um objeto físico ali. E ele parecia com o Ishiguro, ele agia como o Ishiguro, e ele falava, tinha a mesma voz, embora de uma forma mais robótica do Ishiguro. Então essa é a questão. O que é presença? Ele fala. No curso ele fala sobre isso. O que é presença? Não faz questionar o que é presença. Ele é meio filósofo às vezes, né? Tem o do Kanda, et al., 2009, que é An Affective Guide Robot in a Shopping Mall, que é o que eu falei, que é a relação, que é de 2009, né, relacionado a esse experimento no shopping. Tem o do Watanabe, et al., 2015, outro artigo, né, Can Androids be Salespeople in the Real World? Esse, se eu não me engano, é o daquele exemplo que eu falei daquele Android feminino, né, Android F, né, muito parecido com o ser humano, que tava vendendo suéteres na loja de roupa. E tem outro do Song et al., que era que é de 2021, que era relacionado a vender uma escova de dente elétrica. Eles viram qual é melhor, um robô ou uma voz humana padrão. E aí eles viram que vendia bastante. Tipo, você põe um robô ali. Tipo, tinha um robô e a voz que saía era humana. Tipo, tinha uma operadora falando, né? E o robô. Mas só que a pessoa só via o robô, não via a pessoa falando. Tipo, a pessoa tava numa cabine e ela nem sabia onde tava. O cliente ia lá e meio que o robô convencia ela a comprar, né? Outra coisa também, com relação a avanços nessa área, é o uso de IA, né? Qual que é o uso de IA? Tem um paper, que é o mais importante talvez nesse tema, de IA em robótica, com relação ao que eu falei até agora. E todos esses papers são japoneses. Que é do Kuresh et al., 2016, que é relacionado a uso de Deep Learning para robótica. Se você pôr Deep Learning robot no Google Scholar, você já acha esse paper. Eles usam Deep Learning, na verdade, para ensinar um sistema de IA a copiar o ser humano. Então, como que é? Então, vamos supor que eu tenha uma pessoa que ela tá usando aqueles controles para controlar mãos robóticas e tal. E vamos supor que tem um robô na frente da pessoa e a pessoa tá lá controlando, fazendo movimentos. E o robô tem uma câmera, ele consegue identificar usando reconhecimento de objetos e de movimentos, né? O, os movimentos da pessoa e tal, como ela fala e tal. E o objetivo é usar IA para o sistema aprender a copiar uma pessoa. Porque se o sistema robótico automaticamente copia uma pessoa, ele consegue ser mais autêntico, né? E pegar coisas que nós na programação não poderíamos. Que, a programação, a parte de programação estática tem muitas deficiências, né? Porque ele não pode aprender. Isso depende do conhecimento do programador com relação a isso, né? E isso é extremamente importante você saber psicologia de comportamento, né? Coisas sociais, porque você precisa entender. Quando você quer simular um ser humano num robô, você tem que entender muito como o ser humano se comporta, expressões faciais. Tem um paper chamado Effect do McDormand, né? Effective. Não, depois eu vou achar aqui, mas é relacionado a suas expressões faciais. Como tipo, o avanço em expressões faciais no, nesses androides, né? Do McDormand. Então, super importante também. Então, o avanço tem sido bem grande nessa área. Eu falei mais dos papers do Japão, porque realmente eles estão muito bons nisso, pelo menos é a minha visão. Então, realmente, eles têm feito bastante coisa, né? Então, tem uso de IA também nisso, tem uso de programação pura, só para tentar entender também a questão
de comportamento do ser humano e tal. Tem a questão hidráulica, né? Que são as pessoas só focadas na parte de. Tipo, como que o braço robótico faz que. Como que a gente constrói, faz o design, a engenharia com relação a movimentos faciais e tal. Mas vamos pro tema que tá no título, né? O que tem a ver Vygotsky e Piaget com isso daqui? Um tema que é muito importante, que eu já falei para a psicologia e para a área de robótica cognitiva, é a psicologia de desenvolvimento. O que é psicologia de desenvolvimento? É a área da psicologia que busca descrever, né, como, como o ser humano se desenvolve desde que é criança, né? Quando eu comecei a estudar esse tema, eu fiz muitos cursos relacionados de extensão, né, relacionados a esse tema. Eu queria aprender mais e tal, depois que eu comecei a estudar esse tema, robótica cognitiva, né? E eu fiz muitos e algo que eu aprendi bastante é como assim, não só os bebês em si, mas, por exemplo, coisas que eu não sabia, que eu aprendi nesses cursos aí de, de introdução, né, a esse tema, né? Que, por exemplo, crianças no útero já aprendem a língua materna e que a língua materna que ele ouve no útero, ele tem mais associatividade com ela, com a língua materna que ele ouviu desde o útero, depois que o ouvido está desenvolvido, né? Então ele ouviu mais português, mais coreano. Aí os papers nesse tema mostravam, né? Os experimentos nesse tema mostravam que ele tinha. Ele respondia mais a coisas que ele já tinha ouvido desde o útero, que os pais vão falando, pessoas em volta. E vamos supor que uma pessoa randômica fala uma língua que ele nunca tinha ouvido desde o útero, ele não tinha resposta tanto quanto a outra. E se ele tinha ouvido duas línguas durante a gestação, né? Que ele teria mais respostas às línguas, né? Outra coisa importante é que a linguagem, durante a morfogênese relacionada ao desenvolvimento da criança, do cérebro dela, porque não é um desenvolvimento somente social, é biológico, né? O cérebro vai mudando, o corpo também, ao longo do tempo, e se você não, se ela não tem acesso à linguagem, se as pessoas não conversam com ela, se uma criança ficar isolada de conversas ou qualquer tipo de ser humano, ela não consegue se comunicar, né? Ela vai ter muita dificuldade de aprender também. Porque durante uma fase da sua vida de desenvolvimento, os seus, você tem, você tem mais neurônios que vão estar relacionados a uma atividade de aprendizado que vai durar para toda a sua vida, né? Então, para uma criança, e todo mundo sabe, né? Que para uma criança é muito mais fácil aprender uma língua nova do que uma pessoa de 60 anos. Uma coisa nova. Porque não só porque a mente deles não experienciaram muitas coisas, mas porque a atividade neural deles ela pode ser mais associada a aprendizado, né? Ela pega aprendizado mais rápido biologicamente, não só socialmente. Então, isso é algo natural. O que tem a ver com Piaget? Piaget, ele acreditava muito que o ser humano ele tinha fases de aprendizagem que eram divididas, podem ser divididas em mais, mas uma delas, por exemplo, era o sensorimotor, de 0 a 2 anos, o operacional concreto e o operacional formal. O operacional de 2 a 7 anos, o operacional concreto 7 a 11 e o formal do 12 para cima. Então, no sentido, do 12 para cima seria o estágio que o cérebro da criança está desenvolvido de uma forma que tem uma formalidade que faz ela ter uma generalização da inteligência muito maior. Qual que é o problema com os estágios de desenvolvimento de Piaget? Eles não podem ser testados experimentalmente. Então, ao longo do tempo, a gente viu que tanto Piaget quanto Freud, Skinner, que são importantes para a psicologia relacionada à criança, que eles estavam errados em muitas coisas, se não todas as coisas que eles falaram. Porque era baseado em observação
E os experimentos do Piaget eram feitos com 10, 20, 40. Não importa se ele usasse 1.000 crianças. Não tem como você, experimentalmente, dizer que seus resultados são bons se você não estudar um grande número de crianças e ter dados que sejam meio que padronizados, né? Que eles tenham. Que eles realmente dizem o que ele disse no ponto de vista teórico, né? Então, em si, os experimentos do Piaget, por mais que sejam importantes para a psicologia do desenvolvimento e tal, eles não são concretos. Então, de repente, ele falava que a tal idade a criança ela conseguia associar melhor matemática, aprender números, enfim, e conseguir desenvolver a habilidade cognitiva em tal estágio, mas de repente em outra região crianças tinham mais facilidade do que outras para os mesmos temas e de repente não tinha nada a ver com a idade dela, ou de repente a criação dela, mas é só que as crianças aprendem diferente, as crianças, todo ser humano é diferente, todo ser humano ele é individual, né? Ele é único de certa forma, então não tem como você definir como se fosse uma regra. Os estágios operacionais de Piaget são uma regra. Isso não é verdade. Uma coisa também associada a Piaget é que ele acreditava muito que a inteligência e o desenvolvimento da criança era algo mais biológico, né, do que algo social. Então tem essa briguinha entre nature versus nurture, né? Se o aprendizado ele nasce na pessoa ou ele é desenvolvido ao longo do tempo no ambiente da pessoa. Então é mais ou menos isto, né? Então, aqui citando uma coisa aqui do nosso livro, né, uma crítica seria que os estágios citados não são tão fixos quanto parece, e de certa forma sempre dão estima para crianças mais velhas, né, citando o Jose 2008 no nosso livro, né, uma citação do nosso livro. Na prática, muitas dessas execuções cognitivas podem ocorrer antes do esperado e talvez não sejam tão amplas quanto eles desejavam, né, então na prática, né, a genética epistemológica de Piaget, ela não é concreta, né? Teve até um livro que ele escreveu só sobre linguagem e tal, que é Language and Thought of a Child, linguagem e pensamento de uma criança, que ele mostra os experimentos deles e você vê que é algo estatístico, você vê que é algo concreto, mas ao longo do tempo viram que não é tão concreto quanto ele pensava, não era assim, né? E o Vygotsky? O Vygotsky era russo, então já tem uma briga aí que é alguém do ocidente e alguém da Rússia, né? Que já tem uma briga natural aí política. O Vygotsky também vem de uma herança mais associada à Rússia soviética e tal. Então, já é um preconceito que as pessoas podem ter. Mas no geral, nos cursos que eu fiz, eu pensei que o Vygotsky e o Piaget realmente eles se constatavam, eles tinham um contraste muito grande entre eles. Mas na verdade, lendo depois pesquisa, é isso que é importante, gente. Quando você faz os cursos, você aprende o básico do básico e o mínimo. Mesmo na faculdade, mesmo pós-graduação, mestrado, você vai aprender o mínimo. Você só aprende realmente sobre o assunto quando você pesquisa por si só, porque é impossível que um professora com o tempo que ele tem para te dar o curso, que ele te ensine o suficiente sobre o tema. Então, quando você pesquisa, lê a fundo, valendo até em outra língua, né? No caso aqui, parte desse tema estava em russo, né? Eu tive que achar traduções. Muito escondido as coisas, né? Então eu tive que fuçar. E eu vi que, na verdade, o Vygotsky era muito diferente do que eu pensava, do que eu fui apresentado nos cursos sobre esse tema. Então, uma coisa central no pensamento de Vygotsky é algo chamado ZDP. ZPD, na verdade. Zona de Desenvolvimento Próximo, ou Zone of Proximal Development, em inglês, né? Que é a sigla em inglês. Que vai ser definido que é o ambiente em que onde a criança aprende e amadurece com a ajuda de professores e colegas que os guiam. Isso seria extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo de longo prazo dela, né? Aí citando uma tese de Paulo e Kalina 2009 com relação ao que é ZDP, né?
CPD. Então, desde o começo, tem um objeto mais social. Vygotsky ele tem uma visão diferente de Piaget, não é uma questão mais genética biológica da criança, é mais social, né? O ambiente, os professores, os pais, eles que dão shape para a criança aprender. Outra coisa importante é scaffold, né? Que é um termo usado para definir um instrutor mais velho, né? Que ensina a criança de uma forma intuitiva, para que com esse empurrão, né? Essa criança possa se desenvolver. É um exemplo com o meu professor de desenho. Meu professor de desenho chamava Luiz. Ele era um espanhol, né? Nasceu lá, se formou nas Belas Artes da Espanha. E ele dava aula aqui em São Paulo, em Santana pra gente, há muito tempo. E eu adorava o cafezinho, né? E como ele ensinava a gente? Eu não sei se ele aprendeu sobre Vygotsky na época, não sei. Mas era um aprendizado muito eficiente. Ele tinha a apostila, ele nos ensinava a primeira vez, como por exemplo apontar um lápis com um estilete. Que no desenho a gente usa estilete, né? Quando não é de desenho digital, né? Que hoje em dia a gente usa mais digital. A gente tinha os lápis lá, 8B, 9B, e a gente tinha que apontar com estilete, né? Pra ficar uma ponta mais apropriada para desenho. Eu lembro que ele me ensinou uma vez. Aí eu falei, professor, eu não lembro. Eu lembrava, mas eu queria que ele mostrasse de novo. Às vezes a gente pergunta por besteira mesmo. A gente, ele me ensinou uma coisa relevante por causa disso. Aí eu falei, professor, você pode me ajudar de novo? Ele falou, por quê? Eu já te ensinei uma vez. Você não precisa aprender de novo. Ele mostrou de novo, mas ele sempre falava que. Ele sempre falava que esse é o método de ensino dele. Ele ensinava como fazia uma vez. E depois você se vira. E não é porque ele não queria ser um professor presente e tal. Com todo mundo era assim. Então sempre, às vezes, na aula de arte, se a gente tava fazendo uma coisa que a gente já fazia, como desenhar, de repente desenhar uma casa ou desenhar uma pessoa, a gente, depois a gente teve um primeiro aprendizado, a gente ficava lá. Então normalmente a gente ficava lá, todos os alunos, né, desenhando. E poucas vezes, às vezes, o professor, mesmo numa aula ou duas, nos via o que a gente tava fazendo, porque parte da aprendizagem de desenho é se desenvolver sozinho. Isso é uma habilidade importante. Depois que você sai do curso, você tem que se virar sozinho pra aprender. Você não pode ter mais ajuda do professor pra te dar exercício e tal. Você tem que se virar. Então uma forma de aprendizagem bem melhor. Que poderia ser tratada a Vygotsky de certa forma. Só que na pesquisa nesse tema, eu vi que, na verdade, não era bem assim. Que Vygotsky também tinha esse pensamento que tinha uma questão biológica pra pessoa também. Qual é o problema com Vygotsky? É como ele escreveu em russo, só russos leiam o que ele escreveu. E aí, lendo algumas traduções, eu consegui ver que o Vygotsky, na verdade, tinha um pensamento também alinhado com o Piaget, mas que de meio termo, né? Ele acreditava que era uma coisa social, mas também biológica. Então, citando o próprio Vygotsky, né? Com a tradução do Doriro, até parece Dr. Doriro. O que uma criança é capaz de fazer em colaboração hoje, ela é capaz de fazer sozinha amanhã. Então, hoje ela, no caso do desenho, o exemplo que eu dei, hoje meu professor me ensina como desenhar um rosto, amanhã eu me viro. Então é mais ou menos isso. Para aprender como desenhar outros rostos diferentes, por exemplo. Então, uma coisa que eu escrevo no livro também é que essas teorias de nature versus nurture sempre tem essa discussão, né? A gente sabe que é os dois que importam. Hoje em dia a gente já sabe que tanto a parte biológica quanto o ambiente importam, os dois. Tem uma questão até relacionada a Noam Chomsky, que a linguagem é embutida no ser humano. O ser humano já nasce com a linguagem. Ele não aprende ao longo da sua vida. Ele já nasce com ela de uma forma biológica. E aí o ambiente dele faz ele desenvolver, mas já está embutida nele. No sentido, se eu for pôr do ponto de vista teológico, que Deus criou o ser humano de uma forma que ele já vem com a linguagem embutida nele, ele aprende ao longo do tempo. E aí tem uma citação aqui que vai falar, é do Mono 1991, que também a gente cita no livro,
O sistema de atividade de uma criança é determinado por um estágio específico, tanto pelo nível de desenvolvimento orgânico dela, como a maestria em usar ferramentas, né? Então, aí, aqui no caso relacionado ao construcionismo social de Vygotsky, aqui no caso. Então, é muito importante entender essa questão de que não tem uma guerrinha entre Vygotsky e Piaget. Na verdade, ele talvez estejam mais alinhados do que a gente pensava antes. Então, que Vygotsky realmente pensava que o mito social era super importante, mas que também tinha algum elemento biológico também. Então, ninguém pode... Porque ambos são importantes, né? Então a gente precisa tanto de Vygotsky e Piaget, principalmente na robótica cognitiva. A gente precisa tanto de aprendizado supervisado, como não supervisado, na IA de robôs, por exemplo. Tanto o supervisado, né, que seria o exemplo de um robô que tem que aprender com os outros, né? Então você tem um banco de dados categorizado para ele aprender, então com movimentos de comportamento social e tal. E o não supervisado também é um elemento da inteligência artificial, que seria sem professor, né? Se virar. Eu acho que é mais semi-supervisado, né? Talvez. Eu acho que se eu fosse dar um exemplo da relação da psicologia de Vygotsky com a inteligência artificial, seria aprendizado semi-supervisado, né? Você tem um banco de dados categorizado que depois se vira para aprender como fazer o negócio. Então só parte categorizada, né? Diferente do supervisado que tudo é categorizado, né? Você quer fazer um sistema robótico que meio que já tem todos os movimentos categorizados do que é o que, enfim. Mas não é uma coisa tão simples de fazer uma comparação. Mas eu creio que, do ponto de vista de IA, realmente a visão de Piaget é algo mais semi-supervisado ou não supervisado, né? E o de Vygotsky é algo mais supervisado, né? Na questão de IA. E ambos são importantes para o desenvolvimento da inteligência artificial, embora só do ponto de vista. Estou fazendo uma comparação aqui, porque com certeza tem vários modelos de IA diferentes que não tem nada a ver com isso e que são melhores para robótica, na minha opinião. Como o Meta-Learning também. Meta-Learning é um modelo de IA que você faz o próprio modelo de IA aprender a aprender, que é algo extremamente importante também. Imitation Learning, que é um sistema que imita o comportamento de uma pessoa jogando um jogo, por exemplo, para aprender. Ou sistemas de IA que aprende por si mesmas, né? Como o AlphaGo, que é um sistema de IA que aprendeu sozinho a jogar contra si mesmo, só com as regras. Os programadores colocaram as regras, o sistema foi jogando contra si mesmo e aprendeu a jogar assim, jogando contra si mesmo, né? O sistema do David Silver. Então, tem esse elemento de que a gente tem tanto que ter um professor às vezes na vida, ou também aprender na raça. Ambos são importantes para a aprendizagem de uma criança. Então a criança tem que aprender na escola, mas às vezes ela tem que aprender em casa também, sozinha, a fazer alguma coisa. Então, essa é a relação de Vygotsky e Piaget com relação a isso, né? Então, principalmente essa parte, né, de que o Vygotsky não acreditava que era só o componente social. Ele também acreditava, de certa forma, que tinha que ter um componente biológico para essa questão, né? E aí você pode... Deixa eu ver aqui certinho. As teses que eu recomendo para você estudar mais sobre a teoria, a visão de Vygotsky, que eu usei aqui. É o... Tá como 2009 porque é provavelmente a tradução, né? A tradução de Levi Seminovich, de um livro do Vygotsky, né? The Problem of the Cultural Development of a Child, 2009, então anota aí. O segundo é do Paul e Catherine e Kalina, que é o Cognitive and Social Constructivism Development Tools for an Effective Classroom. Então, de 2009.
Da Paul, Catherine e Kalina, 2009. E o próximo é do Dorito, Understanding Cooperative Learning Through Vygotsky Zone of Proximal Development, de 1995, né? Dorito, Peter Dorito. E o último, sei que é muita coisa, do Moe, Ian Moe, The Material and the Social in the Vygotsky Theory of Cognitive Development, 1991. Então eu sei que foi bastante coisa, talvez eu tenha que voltar aí pra ver os nomes de cada livro. De cada livro não, cada artigo. Como é artigo, não é longo, né? Eu normalmente acho que só teve um livro que eu escrevi, que eu tive que ler livros grandes pra escrever ele. Que foi um livro sobre mundos virtuais, que eu tive que ler bastante sobre política. Eu vou falar sobre isso no próximo podcast, em algum próximo. Livro de política, eu vi que eu precisava saber mais sobre política pra escrever aquele livro, né? E aí eu tinha que ler livro de 500 páginas, 600. E aí demora, né? Mas aqui são coisas pequenas, né? São artigos, então eu acho que no máximo 45 páginas. O livro do Piaget, que eu recomendo, é o The Language and Thought of a Child, de 1927. E Play, Dreams and Imitation. Eu não coloquei a data aqui, mas também é do Piaget. E no geral é isso, né? Tem também outra recomendação, é do Bob Odiose, Applying Piaget Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction, né? Aplicação para matemática, em 2008. Então esses são os artigos que eu recomendo, né? Então eu também recomendo o curso da Universidade de Osaka, no EDX, sobre o tema, né? Você põe lá no EDX, né? .org. É só põe robótica que aparece. Robótica cognitiva aparece. Em português mesmo já aparece. E eu recomendo que você faça o curso da Universidade de Geneva. É Geneva que fala, né? Uma forma mais chique. Sobre psicologia de desenvolvimento infantil. Ele tá em francês. Mas, sério, pra quem sabe português, francês com legenda dá de boa. Então, ele tá em francês, mas é o melhor curso que eu já fiz sobre esse tema. E é o que eu recomendo, né? Eles têm muitos artigos que eles citam muitos experimentos. Então, vai no Coursera, Psicologia do Desenvolvimento, e põe Geneva, Universidade de Geneva também. E aí você vai achar. A Universidade de Geneva tem vários cursos legais. Eu fiz um curso do Calvino também. João Calvino também é bom. De outros temas, né? Não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. Mas é isso. No geral, tanto Vygotsky que Piaget são importantes para a robótica objetiva e o desenvolvimento de sistemas robóticos mais parecidos com o ser humano, do ponto de vista de desenvolver um robô como uma criança, né? Eu quero só terminar, se eu achar aqui, com uma frase de Alan Turing, né? Que ele cita no artigo dele de 1950. Só podemos ver uma curta distância à frente, mas podemos ver muito mais. Mas podemos ver que muito precisa ser feito, né? No sentido que em 1950 ninguém sabia assobiar, né? Ele inventou o tema do nada, que ele poderia fazer sistemas de computacionais que pensassem, né? Que criou o tema da inteligência artificial, né? Ele disse, né? Só podemos ver uma curta distância à frente. Realmente. 50 anos depois, Yaya tava no berço ainda. Até hoje tá no berço. Mas podemos ver que muito precisa ser feito. Então, isso aqui é só uma adição ao tema. E não que a gente sabe muito sobre esse tema. Então, criar um sistema computacional que consegue pensar é algo muito mais difícil do que parece. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo podcast.